Bom dia! Tudo bem? Tudo animado? Não, não parece. Vamos já começar com a ação. Então vou já pedir que vocês tomem a primeira nota do dia. Que eu hoje estou inspirado. Agarrem na caneta, peguem no papel. Hoje começamos já com ideias. Primeira nota do dia. É uma nota que eu acho que vale a pena tomar. Uma nota que eu tomei há muitos anos. E esta nota, que eu vou tomar a liberdade de roubar, e já reconheço o autor, versa da seguinte forma. De vários testemunhos e da nossa experiência pessoal, de vários testemunhos e da nossa experiência pessoal, nós temos suficiente informação para concluir que é possível desenhar e viver uma vida extraordinária. Uau! Jim Rohn. De vários testemunhos e da nossa própria experiência, nós temos suficiente informação para concluir que é possível desenhar e viver uma vida extraordinária. E eu agora vou fazer aqui um pequeno twist. É difícil fazer um twist válido numa ideia que eu acho tão brilhante, mas eu vou arriscar. E vou pedir que vocês tomem outra nota parecida com esta, já com o meu twist, que é de vários testemunhos e da nossa experiência pessoal. Temos suficiente informação para concluir que é possível desenhar e construir uma empresa extraordinária. Epá! Não sei se ficou melhor, mas aqui o que nos interessa, obviamente que nos interessa a nossa vida, obviamente que eu acredito, pelo menos na minha forma de pensar, que construir uma empresa, construir um projeto económico faz sentido no sentido de dar textura à nossa vida, passa a redundância, de tornar a nossa vida mais gratificante, mais extraordinária eventualmente. Então que o nosso projeto empresarial contribua para essa vida extraordinária. Ainda assim, aqui na alavancagem nas empresas, a nossa preocupação é essencialmente a empresa. Obviamente que encaixe depois nas vossas vidas, mas ajudar-vos a construir um projeto empresarial extraordinário. E talvez eu partilhe aqui um pouquinho mais da minha experiência. Eu cada vez gosto menos de falar de mim, da minha experiência pessoal, mas se vocês me perdoarem, eu vou continuar um pouco por essa linha, pelo menos agora de manhã. Eu fui entendendo ao longo do tempo que eu tinha alguma capacidade de ir melhorando a minha vida a todos os níveis. Relacional, financeiro, profissional, saúde e forma física. Mas fui percebendo com o tempo que, refinando as minhas ideias, refinando a minha filosofia, refinando a minha maneira de pensar, encontrando ideias novas, algumas mais válidas, aplicando essas ideias na minha vida, que eu tinha alguma capacidade de influenciar essa vida e ir melhorando os meus resultados a vários níveis. Em rigor,
gosto de acreditar que é mais ou menos o que todos procuramos, melhorar a experiência que é a nossa vida. Então eu percebi, a minha experiência pessoal é essa, que nós conseguimos fazer isso através das ideias, procurando novas ideias. E eu uso muitas vezes a expressão cavar o tesouro das ideias. Eu acho que é o tesouro mais valioso que nós podemos cavar, é o das ideias. Até porque as ideias depois, eu também acredito, mais uma vez, é uma convicção pessoal, que podem ser transformadas em tudo o resto. Então, esta preocupação filosófica de ir melhorando a nossa maneira de pensar é uma preocupação que eu tenho há muito tempo. Então, queria começar por vos dar as boas-vindas, mas também, de alguma forma, os parabéns, porque se vocês estão nesta sala, é porque de alguma maneira estão no processo também de cavar algumas ideias, de procurar refinar a vossa maneira de pensar, andam à procura daquilo que pode ser aplicado nas vossas vidas com o melhor resultado. Quando digo nas vidas, digo neste caso nas vossas empresas, que fazem parte das vossas vidas. Então acho que é um aspecto crítico, não é? Não é sempre que boas ideias cruzam o nosso caminho, e quando isso acontece eu gosto sempre de alertar, talvez não seja mal tomar notas. Vocês imaginem que uma grande ideia passa aqui e vocês esqueceram de anotar. E ela passou. Então, eu até tive a semente, mas perdi a semente. Nada é mais poderoso do que uma boa ideia semeada no solo fértil e que depois germina e mais à frente dá frutos. É isso que nós nos preocupamos em fazer aqui nos planos de 90 dias, a cada 3 meses. Vir e partilhar ideias. Então nós preparamos aqui um dia que eu acho que vai ser muito interessante. Estamos a fazer algumas mudanças no plano de 90 dias. Também a preocupação de que a rotina vá sendo um pouquinho diferente, para que vocês não fiquem viciados na rotina, sempre igual, sempre igual. Não, estamos a procurar o que é que pode funcionar melhor, intervenções que funcionem de uma forma diferente, temas que funcionem de uma forma diferente, formatos que funcionem de uma forma diferente. Então hoje temos aqui algumas experiências novas, vamos ver se resulta, se não. No próximo teremos outras experiências novas e, acima de tudo, estamos aqui a cuidar para vos proporcionar o melhor dia possível, mas sempre centrados nas ideias, que é o que nós queremos que vocês levem daqui e que, de alguma forma, possam aplicar nos vossos negócios e preparar um grande final do ano e, quem sabe, até já, coisas que possamos preparar para o ano que vem. Eu gosto de pensar nas ideias, como falei agora, como semente. Acho, de facto, que quando as ideias são plantadas, o resultado que pode vir no futuro pode ser um resultado incrível, impressionante, gratificante, excepcional, extraordinário. Então eu gosto deste processo de recolher as ideias do último trimestre e semeá-las no trimestre seguinte. Chegar aqui no final do trimestre e, tal como faz um camponês que, quando colhe, talvez consuma uma parte da colheita, talvez venda outra parte, mas tem que conservar uma terceira parte para reiniciar o ciclo e voltar a semear, certo? Então acho que é crítico este nosso ritual do plano 90 dias, parte da manhã. O que nós vimos fazer aqui é recolher a semente que queremos semear no próximo trimestre, recolher a semente que queremos semear no próximo ano. E que semente é essa? É o apuramento dos resultados do último trimestre, o apuramento dos resultados, eventualmente, deste ano. Então o ano já vai adiantado, terminamos, ou estamos a terminar o terceiro trimestre, entra aí o último, todos nós temos um sprint final para fazer. Em alguns casos, talvez estejamos um pouquinho atrasados. Noutros casos, talvez estejamos em linha com os objetivos e temos que continuar a puxar para atingir no final do ano. Em outros casos, talvez até já vamos adiantados, mas aí estamos a lançar o desafio a nós mesmos, não é? Aquele desafio impressionante é quanto mais nós vamos conseguir fazer. Não é? Até onde eu vou conseguir levar isto este ano, não é?
quanto mais nós conseguimos esticar a corda, até onde nós conseguimos levar. Então acho que isso é das coisas mais interessantes naquilo que nós fazemos, não é? Que nós todos fazemos, não é? Nós empresários. Recolher a semente do passado, semeá-la no futuro. Recolher as ideias do passado, semeá-las no futuro. Nós hoje vamos ter aqui um dia que preparamos mais uma vez com muito carinho. Fazemos a avaliação habitual, daqui a nada vou chamar o Rui. Ele vai fazer convosco aqui a avaliação habitual do trimestre. Depois fizemos aqui um exercício novo, que em rigor nós já tínhamos ensaiado aqui de alguma forma, mas que desta vez tentámos levar um pouquinho mais longe, à medida também que a inteligência dos nossos sistemas nos permite ir reunindo outro tipo de informação. Então, hoje demos-nos aqui uma vez que não é possível de ir analisar os vossos resultados individualmente, são 160 e tal pessoas que estavam inscritas para este plano de 90 dias, mas desta vez foi-nos possível medir os vossos resultados em termos médios, por grosso. Então, para ver como grupo, imaginando que somos todos parte da mesma equipa, todos parte da mesma tribo, a Maite agora chamou-lhe comunidade, não é? Como é que estamos a ir todos juntos? Como é que estamos a ir como equipa? Como é que estão a ser os nossos resultados em vendas, em lucro, em fluxo de caixa, em eficácia, em eficiência, em produtividade? Então vai ser interessante. O Luís, que é o nosso homem dos números e da estatística, vem aqui acima com a minha ajuda e vai também mostrar-vos como é que estamos todos a ir como grupo este ano. Então fiquem nervosos, porque podemos estar a ir um pouquinho melhor, um pouquinho menos bem, não sei, vamos ver o que nos reserva. E depois vou estar aqui também a tentar tirar algumas conclusões sobre isso, e algumas conclusões que eu espero que vos ajudem, porque temos aqui um detalhe ou outro em que podemos concluir como grupo que há algumas coisas que se forem feitas, alguns parafusos que se forem apertados, algumas pequenas afinações que podem eventualmente disparar os nossos resultados. E a realidade é que a minha experiência, e são quase 20 anos já a fazer isso, é muitas vezes essa. Na maior parte das pequenas e médias empresas, que são os nossos casos aqui, muitas vezes são pequenas afinações. É quase como apertar um parafuso que estava solto e o resultado aparece. Às vezes é um ovo de Colombo. Era óbvio isto. Era só fazer este ajuste e a coisa melhoraria. Então nós estamos aqui muito à procura de vos conseguir ajudar com estas pequenas coisas. Obviamente que os consultores que vos acompanham no dia-a-dia já estão focados nisto, mas foi muito interessante para nós fazermos este exercício, porque enquanto fazíamos o exercício, nós próprios aprendemos algumas coisas sobre vocês. Foi um exercício que nos permitiu alargar a consciência coletiva e cruzar informação sobre o que acontece com todas as empresas e todos os consultores. Então, olhar para estes números como grupo permitiu-nos também nós encontrarmos alguns parafusos para apertar, alguns ovos de Colombo. Então foi um exercício que é daqueles exercícios que o difícil é fazer a primeira vez. Tá? Porquê? Porque se reúne as condições para que a partir de agora ele possa ser feito permanentemente. E como vos digo, nós temos feito um enorme investimento em inteligência, entre aspas, artificial, a inteligência de software, este ano então muito grande mesmo, exatamente para podermos reunir cada vez mais informação que nos permita ajudar-vos cada vez melhor. E aqueles que me conhecem melhor sabem que eu me tenho tornado a nível empresarial pelo menos um fanático da informação, não é? Quando nós começamos a gerar informação, começam a cair as ideias, não é? Nós começamos a perceber algumas coisas, começamos a interpretar, começamos
até a levantar possibilidades. Será que é disto? Será que é daquilo? Será que é daquele outro? Será que esta informação, como aquela do início da nossa conversa hoje, é suficiente para nos permitir tirar uma conclusão? Em alguns casos é, noutras vezes ainda não é. Ainda há umas 2 semanas reunia com a equipa e havia uns indicadores que não estavam no caminho que nós queríamos e alguém levantou, nós temos que mudar. Ok, mas eu acho, e às vezes é estômago, não é? Na leitura de informação, desculpem, há uma parte que é estatística, há uma parte que é puramente informação, há uma parte que é lógica, mas outra parte é a nossa intuição na gestão da informação. E eu dizia, este período é curto. E este período teve características especiais. Este período é julho, agosto e setembro. Meteu-se aqui o verão. Nós também fizemos aqui uma alteração dentro da empresa que pode ter enviesado esta informação. Então, ok, vamos estar atentos a este farol, vamos estar atentos a este sinal, mas eu acho que ainda é cedo para achar que temos aqui um problema. Podemos ter, sim, eventualmente, mas talvez ainda seja cedo para nos precipitarmos nessa conclusão. Então vamos deixar passar mais 1 mês, ou 2 ou 3, ver a saída do verão, ajustar aquilo que internamente nós sabemos que precisa de ser ajustado, e talvez daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe, nós acompanhando o indicador, percebemos se não, afinal, era de facto uma flutuação normal, decorrente de alguns fenómenos pontuais, ou não. É qualquer coisa que se consolidou, temos aqui uma tendência, é uma tendência séria e precisamos de agir de outra forma. Então há muito da nossa intuição na análise da informação e por isso é crítico nós passarmos tempo com ela. Nós temos trazido, ainda que de uma forma ligeira, o tema da inteligência artificial. O Luís fez até uma apresentação, já não me recordo exatamente se foi no último, se foi no penúltimo plano de 90 dias, trouxe aqui uma apresentação mais sólida sobre a inteligência artificial, e eu confesso-vos que é uma coisa em relação à qual tenho ficado bastante curioso. A mim, pessoalmente, restam poucas dúvidas, e atenção que eu posso enganar-me, ninguém tem todas as ideias, ninguém tem todas as conclusões certas, mas neste momento, e vendo de onde eu sou capaz de olhar, e estou longe de ser um especialista, sou só um curioso, mas parece-me inequívoco que é um fenómeno que vem totalmente alterar as regras do jogo. E alguns de nós podem pensar, talvez como a internet alterou as regras do jogo há 25 anos atrás, mais ou menos. Não, mais, não é? Mais, internet mais. Nossa, eu estou velho. 30 e tal anos atrás. Talvez tanto como a internet alterou as regras do jogo, talvez mais. Porque eu já tenho falado nisto uma vez ou outra, não sei se já falei nisto em algum plano de 90 dias, mas acho que nesta altura me cabe voltar a falar. Se algum de vocês já me tiver ouvido falar sobre isto, também ouve outra vez, não é tão dramático. Há ideias que ficam melhores da segunda vez que nós ouvimos, da terceira, da quarta, e às vezes nós ouvimos a mesma ideia pela quarta, quinta, sexta, 10ª vez, e ela soa de uma forma diferente do que soou das outras vezes, porque a ideia é a mesma, mas eu já não sou a mesma pessoa, eu já tive outras experiências entretanto, e não sei se todos nós temos a consciência disso, ou se pensamos nisso muitas vezes, mas estima-se que o ser humano esteja no planeta há cerca de 70 mil anos. Há pessoas que acham que é mais, há pessoas que acham que é menos. Uma estimativa do Homo sapiens andar aqui há mais ou menos 70 mil anos. Não é o rigor nesta informação, não é o mais crítico. Mas se nós pensarmos um pouco sobre o assunto, nos primeiros 68.500 anos da evolução do Homo sapiens, isto mudou muito pouco, não é? Isto mudou muito pouco desde
de sermos recoletores e apanharmos umas raízes para comer, a começar a matar uns animais para comer, nos abrigarmos em grutas, até fazermos uns barcos de madeira e resolvermos sair por aí fora feitos loucos à procura de mais riqueza, passaram 68.500 anos. Então a evolução, do ponto de vista das nossas condições de vida, condições materiais, foi muito curta em 68.500 anos. As coisas andaram muito devagar. Faz sentido ou não? Evoluiu muito pouco. E há uns 1.500 anos atrás, de repente, dispara aqui qualquer coisa. Eu acho que até posso fazer aqui um desenho. A coisa andava devagar, e depois, sei lá, vamos dizer que no ano de 1500, mais coisa, menos coisa, depois de Cristo, que há aqui uma espécie de um tipping point. O que foi? Descobrimos o Brasil. E a partir daí tudo mudou. Obviamente que estou a brincar. Mas há uma ligação à ideia da descoberta não apenas do Brasil, mas de uma série de outras coisas. Ou seja, é mais ou menos à altura, 1400, 1500, e os portugueses aí, com mais ou menos mérito, acabaram por ter um papel significativo na mudança do mundo. Nós resolvemos sair por aí de barco à procura de novas realidades, de novas riquezas. A ambição era essencialmente material, não há que esconder isso. E isso teve um papel importante na cientificação do mundo. Começou a ter que se dar mais importância à matemática, nomeadamente para a rapaziada se localizar e saber onde estava, porque aquilo atravessar o Atlântico de barco deve ser uma coisa tramada. Então começou a ter que se criar uma série de instrumentos. Depois, quando se chegava aos novos territórios, e reparem que não foi apenas Portugal, houve outros países envolvidos, muitos outros, tinha que se mapear os novos territórios. Então havia uma geografia que tinha que ser mapeada, havia uma fauna e uma flora que precisavam de ser mapeados. Então começam a aparecer uma série de figuras que começam a olhar para a realidade com um caráter mais científico. Porque até mais ou menos esta altura, quando nós queríamos saber alguma coisa sobre o mundo, onde é que se procurava a resposta? Na Bíblia. Eu tenho esta questão, eu gostava de saber sobre isto. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz isto. Então essa é a verdade. E se alguém dissesse assim, e se não for isso? A resposta era, e se nós te queimássemos numa fogueira? Então é melhor ser isso. Então não havia sequer liberdade para se questionar o que vinha na Bíblia. Não havia sequer liberdade para o pensamento científico. Mas naquela altura começa a criar-se uma necessidade de começar a investigar as coisas e a entender um pouco mais. Simultaneamente com este fenómeno, dá-se um outro fenómeno, que é o fenómeno da invenção da imprensa, que tem tanto ou ainda mais impacto naquela mudança. Porque o que é que havia de livros até mais ou menos 1500? Bíblias, que eram escritas à mão. Levava aparentemente 7 anos a que um clérigo escrevesse uma Bíblia, que depois passaria como o cérebro de informação, de inteligência, que era usada para percepcionar aquilo que acontecia no mundo. Com a invenção da imprensa isto fica um pouquinho fora do controle, porque de repente começa-se a imprimir outras coisas que não eram apenas Bíblias, e de repente a informação fica fora do controle. Então há uma cientificação do mundo a partir daqui, há uma quantificação do mundo, há uma matematização do mundo que começa a ter um efeito em termos de evolução mais ou menos deste género. Passam cerca de 300 anos, temos a Revolução Industrial, 300 e poucos anos temos a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É a aplicação do espírito científico, da quantificação, da matematização ao funcionamento das empresas, da economia.
As empresas disparam em termos de dimensão quando começam a ser vistas de uma forma quantificada e científica. Depois temos aquela revolução toda, sei lá, anos 90 temos a internet, TV por cabo, aparelhos móveis, ou seja, esta curva assumiu uma proporção exponencial. A internet criou mais valor económico em 30 anos do que toda a indústria, ou que toda a história da indústria anteriormente. Mas muito mais valor já. É incomparável. E eu acho simplesmente que esta história de inteligência artificial é a continuação da aceleração desta curva exponencial. Se tiver aqui alguém mais evoluído em matemática, eu não sou o fulano mais sofisticado em matemática, antes pelo contrário, mas aquilo que eu aprendi é que uma curva exponencial tende a ter a forma de um S. Ou seja, um dia haverá uma desaceleração. O que eu vos quero dizer é que não me parece que esteja próximo. Pelo menos vendo de onde nós vemos hoje, nós estamos em fase de aceleração ainda. Onde é que eu estou a querer chegar com isto? É que nos próximos 5 anos as coisas vão mudar muito mais rápido do que mudaram nos últimos 15 ou 20. Talvez até mais. Ou seja, a minha geração, que há aqui alguns de vocês bastante mais novos que eu já, mas a minha geração nasceu num mundo totalmente analógico e hoje vive num mundo que é praticamente digital. Então a minha geração passou por essa mudança. Eu acho que foi um momento incrível para ter nascido. Anos 70. Uau! Mas eu acho que ainda estamos na fase de aceleração. E o que é que isto nos interessa para nós nas empresas? Interessa muito. Eu aqui há uns meses, quando comecei a investigar isto, chamei a minha equipa lá na empresa e disse-lhes, eu gosto de algum drama nas coisas, tá? Eu ouvi sempre isso. Vocês, os que me conhecem bem, sabem. E o drama é só porque a gente dá mais importância à história quando ela é contada com drama, certo? Pesa mais. E se pesa mais, há uma maior probabilidade de eu me lembrar. Porquê? Porque o fulano adicionou drama. E então, com a minha dose de drama, eu disse-lhes, meus caros amigos, estão aqui 4 cursos de inteligência artificial online, está aqui, façam. E inteligência artificial é a maior ameaça que nós temos à nossa empresa nos próximos 2 anos. Drama. Se nós não aprendermos a usar isto, em 18 meses, 12 a 18 meses, nós fechamos as portas. Drama. E digo mais. Só para que o drama lhes doa também. Em 12 a 18 meses, se algum de vocês não souber usar a inteligência artificial, não tem emprego. E não tem emprego não é porque eu o mando embora porque nós fechamos as portas. Não tem emprego porque nunca ninguém vos há de contratar se vocês não souberem usar isto. Em 12 a 18 meses, esta é uma ideia totalmente minha, eu não vi isto em lado nenhum. Então, Paulo, tu percebes alguma coisa disso? Epá, não, muito pouco. Então podes estar totalmente enganado. Posso. Tá? É palpite. É palpite. Posso estar totalmente enganado. Só para tirar um pouquinho do drama, para vocês não saírem daqui a cortar os pulsos, não é? Eu posso estar totalmente enganado. Mas neste momento, visto de onde eu vejo hoje, aliás, só outro parênteses, eu engano muitas vezes. Hein? Quase sempre. Então isto pode ser só uma conversa sem sentido nenhum. Mas cuidado, não vai eu ter razão. Então a 12 a 18 meses... Eu acredito que um profissional que não esteja confortável com o uso de inteligência artificial é praticamente um analfabeto. É como não saber ir ao Google hoje.
que é que pode ser o maior rótulo de incapacidade que nós podemos dar a um profissional nos dias de hoje? Qualquer coisa do género, o gajo não sabe sequer ir ao Google. Se eu quiser dizer que alguém é verdadeiramente incompetente, o que é que eu posso dizer? O gajo não sabe sequer ir ao Google. E eu acho que em talvez um ano seja a mesma coisa em relação à inteligência artificial. Talvez. Mas também disse à minha equipa: atenção, que esta também é a nossa maior oportunidade. Então nós temos que tratar isto com o cuidado de que, se não for tratado com toda a atenção, tem o potencial de nos tornar obsoletos e nos tirar do mercado. E, pessoal, o nosso negócio é especialmente sensível porque é informação, mas eu acredito que isto é verdade para os negócios de todos vocês, seja qual for o negócio. Mas também tem o potencial de ser usado como uma enorme alavanca de produtividade nas nossas empresas. E vocês sabem que eu gosto de alavancas. Eu podia dar-vos aqui 2 ou 3 exemplos. Esta semana, o mais recente de todos, e eu sou um amador, sou só um curioso, eu ando a fazer experiências com a inteligência artificial. Quando tenho um bocadinho de tempo, vou lá e faço experiências, tento aprender a usar aquilo. Mas já há uma série de coisas nas quais eu não prescindo da inteligência artificial para, de facto, executar a tarefa. Esta semana, segunda-feira, precisei de preparar 3 exercícios práticos de negociação para um cliente nosso que nos contratou um curso de negociação. E eu achei que o curso precisava de uma parte de laboratório. Vamos pôr as pessoas desta empresa a treinar em laboratório. É uma empresa grande, é uma das maiores empresas da Europa, aliás é a segunda maior empresa mundial do seu setor de atividade, e é uma daquelas multinacionais que negocia com hipermercados. E alguns de vocês terão noção, outros talvez não, mas a negociação com hipermercados é uma negociação duríssima. E mais ainda, quem negocia do lado do hipermercado são fulanos altamente treinados e altamente preparados para negociar. E com um objetivo: extrai o máximo de margem que puderes ali. Então é negociar com um profissional que sabe o que está a fazer e que vem de faca nos dentes para nos matar já. Não é? Drama, calma. É só o drama que eu gosto de adicionar. Então eu pensei, ok, vamos fazer aqui um laboratório e vamos criar exercícios práticos e pô-los a treinar, negociação. Pô-los a negociar uns contra os outros. Depois damos algum coaching por fora e vamos explicando onde é que eles erraram eventualmente, ou o que é que eles podiam fazer diferente, mostrar-lhes as nuances da negociação, mas é sempre muito melhor na prática do que ir dar um curso teórico, eles tomam notas e depois vão fazer aquilo que quiserem. Assim já viveram negociações e já tiveram coaching nas negociações. Então eu tive que preparar 3 exercícios práticos com 3 negociações diferentes. Pessoal, dá muito trabalho. É uma tarefa muito trabalhosa, até porque o exercício tem que encaixar todo direitinho. Se quando a gente dá o exercício houve um detalhe que nós não nos lembramos, pode estragar a negociação. Alguém pergunta, então isto? E esqueci-me. No exercício eu não me lembrei daquele detalhe. Então é uma coisa muito trabalhosa. Aqui numa projeção, quanto tempo eu levaria a fazer aquilo sozinho, à mão, ou no meu computador? A minha estimativa apontava para um dia inteiro de trabalho. E eu trabalho rápido, pessoal. Isso não me faz... Sim, eu sou um fulano de trabalho rápido. Eu sou rápido a fazer as coisas. Há pessoas que levam mais tempo e não há nada de errado com isso. Aliás, às vezes quem leva mais tempo até faz mais certinho. Mas eu sou um fulano de trabalho muito rápido. Um dia de trabalho eu achei que não me livraria. Isto é pelo menos um dia de trabalho. Com potencial de ser mais.
mas pelo menos um dia de trabalho foi a minha projeção. Mas mais ainda, era um dia de trabalho com algum potencial de erro. Era quando chegasse no fim, eu estava contente com aquilo, quando chegasse ao exercício, faltava um detalhe num exercício, um detalhe no outro que podia comprometer o exercício. É óbvio que se eu estivesse lá com a minha experiência, eu daria o detalhe na hora. Boa pergunta, daria o detalhe e talvez ninguém reparasse, mas e se não for eu a estar lá? Sabem quanto tempo me vou fazer com o ChatGPT? 45 minutos. Porque eu fui... Ele tinha o trabalho feito em 20. E eu é que fui introduzindo outro detalhe, e outro detalhe, e outro detalhe. Até eu ficar contente com aquilo, eu fiz em menos de uma hora uma tarefa que eu acho que me levaria pelo menos 8. Pessoal, e isto é só o nível de alavancagem mais básico que a inteligência artificial nos dá hoje. É só o mais básico, que é transformar as nossas horas de trabalho, ou desculpem, que é multiplicar as nossas horas de trabalho. Agora, imaginem que eu coloco toda a minha equipa a usar uma ferramenta como estas. Nós somos capazes de multiplicar por 3, por 4, por 5, por 8, por 10 a nossa capacidade de executar coisas. Somos capazes de fazer muito mais coisas em muito menos tempo. E provavelmente com um nível de qualidade maior, com um nível de precisão maior, com um nível de informação maior. Porquê? Porque a ferramenta pensa sozinha. E está só no início a ferramenta. Ainda faz alguns erros. Às vezes a gente ainda tem que corrigir. Temos que usar o espírito de crítica. Esta informação está errada. E ele às vezes pede desculpa. De facto está. Não o repitas. E outras vezes a gente diz a informação está errada. E ele diz não está não, está certa. E somos nós que temos que baixar a bola. Então, reparem, eu acredito que de facto o potencial de mudança que isto tem nos próximos anos é gigante. E os próximos anos é nos próximos meses. Tá? Um ano e meio, 2 anos. Acho que o potencial que isto tem de mudar o ambiente em que nós fazemos negócios é incrível. Agora, pessoal, eu quero que vocês fiquem com um bocadinho de medo, tá? Mas é aquele nível de medo que me faz levar a coisa a sério. É só esse nível de medo que eu gostava que vocês tivessem nesta altura. É o nível de medo que me faça levar a sério. Atenção que isto é uma coisa que eu não posso rejeitar. Porquê? Porque eu, com a minha idade, já vi muita coisa, não é? Ou seja, eu vi pessoas a tentar rejeitar a internet. Nos anos 90, quando eu trabalhava na banca, eu tinha colegas que rejeitavam a internet. Não, isso não vai fazer parte da minha vida. O desconforto de haver uma ferramenta nova fazia com que eles rejeitassem a ferramenta nova. Agora vejam onde é que ficou alguém que rejeitou a internet. Eu tive colegas a rejeitar os computadores. Eu tinha um colega no banco e um indivíduo brilhante que tinha o computador na secretária e ele nunca o ligou. Aliás, o teclado estava arrumado em cima do computador. Eu nunca vou ligar isto. Onde é que está um profissional hoje que não usa um computador? Então, este alerta é, pessoal, não seja o fulano que vai rejeitar a inteligência artificial. Até porque, reparem, visto de fora nesta altura, pode ser, isso vai ser um bicho de 7 cabeças, como é que eu me vou adaptar a isso? Pessoal, vai ser tão intuitivo como usar o Google. Algum de vocês não sabe usar o Google? O ChatGPT é muito parecido, a forma de usar. Obviamente que eu tenho que aprender os comandos de uma forma diferente, tenho que aprender a conversar com ele, mas ele também vai ficar mais inteligente com o tempo. Então é só aprendermos a conversar com a máquina. Não podemos passar ao lado.
Tá? Então eu quero que vocês fiquem com um bocadinho de medo, mas ao mesmo tempo também quero que vocês fiquem excitados com a oportunidade. Fiquem empolgados com a oportunidade. Porque se eu olhar para isso antes da minha concorrência, uau! Eu tenho uma vantagem gigante. Tá? Então estas são as ideias que a gente vai tentando começar a passar. Alguns de vocês já vão sair daqui convencidos hoje. Alguns já foram convencidos pelo Luís. Outros ainda estão bem resistentes. Eu sei quem vocês são. Alguns de vocês não sabem, mas eu leio mentes. Outros já sabem. Aprendi em Las Vegas. Muitos anos, 2005. Então eu sei o que vocês estão a pensar.